Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos aí agora começar a estudar legislação institucional. Aqui, para o curso de formação de oficiais do Estado de Minas Gerais, costuma cair duas legislações apenas. Falo duas legislações apenas em número, mas em artigos são vários artigos. Então, nós vamos estar à frente aqui do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e também do Código de Ética e Disciplina dos Militares. Então, são duas documentações diferentes, duas leis estaduais. Vocês podem consultar no site aí da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Primeira dica importante é essa. Onde eu vou buscar minha legislação seca, que eu tenho que analisar e estudar? Ah, tem no site da polícia, tem no Google, tem no Wikipedia, sei lá onde vocês vão procurar. Pode? Não, não pode. Regra, ordem quase que de superior aí. Senhores, vão no site da Assembleia, vão na fonte, porque a legislação pode ter mudado recentemente e vocês pegaram a legislação antiga. Aí cai lá uma atualização legislativa, vocês estão afiadinhos no estudo, conhecem o estatuto todo. Aí você caiu ali e fala, poxa, eu nunca li isso aqui. Por quê? Porque você pegou o estatuto lá de 2017, sendo que teve atualização em 2020. Aí, isso é Juninho, né? Que é o professor Ladeira fala com a gente. Isso é concurseiro Juninho. Pegar material desatualizado, não pode. Então, senhores, eu sempre coloco, e depois eu vou mostrar aqui a pesquisa aqui, é só ir no Google lá, ó, Estatuto dos Militares, PMMG, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vai ser o primeiro site. Clica lá e pega aquela legislação, para que vocês tenham essa legislação em mãos. Por exemplo, em 2020 nós tivemos inovação legislativa no nosso Estatuto dos Militares, nessa situação de pandemia, falando sobre reconvocação dos militares. Poxa, você não acha que vai cair isso no próximo concurso de vocês em 2021, não? Claro que vai cair. Se eu fosse da banca, eu colocaria. Primeiro, buscando a atualidade legislativa de vocês. E segundo, que é uma situação atual, corriqueira, que está acontecendo. Principalmente que a gente está perdendo militares demais. O pessoal está indo embora por causa da Previdência. Reconvocação, como é que funciona? Às vezes é um tema que o pessoal nem... Ah, o que é reconvocado? Ah, deixa para lá. Deixa para lá nada. É importante demais o reconvocado na polícia, né? Chamar para o serviço ativo de novo. Então tenham isso em mente. Isso é muito importante. Então, primeira dica, buscar a legislação seca na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Dica de prova, dica de vida aí. Então, baixa lá, primeiro para casa que vocês têm, baixa ela, já deixa ela lá no download numa pastinha e vão consultando e marcando ela direitinho. Se quiser imprimir, marcar com marca-texto também. Mas se não, só digitalizado, marcar lá no Acrobat também é tranquilo, ok? Primeira delas é essa. Segunda, assistir nossas aulas, claro, videoaula é importante demais. Por quê, senhoras e senhores? Vocês estão tendo aula com um militar que está há 14 anos na instituição, que há 8 anos dá aula sobre o Estatuto dos Militares, que trabalha isso dia a dia, orienta, sou assessor jurídico do comandante nesses pontos. Então, lógico que um civil poderia vir a aula aqui para vocês? Poderia, ele ia ler essa legislação aqui e ia falar para vocês. Mas ele ia ter esse feeling, ele ia ter essa legitimidade de falar assim, ó, isso cai, isso não cai. Isso não é aplicado na prática na Polícia Militar. Isso não tem aplicação. Ou isso tem aplicação e aplicação de muita importância hoje. Porque eu vivo isso. Eu acordo e respiro estatuto. Eu acordo e respiro militarismo. É normal. O civil às vezes não, ok? Então, é o diferencial de vocês terem um professor militar, um professor militar que trabalha com isso diariamente, professor que dá aula disso há 8 anos, e além disso, que eu estudo, faço artigos científicos sobre o estatuto, sobre o código de ética e dentre outros. E faço procedimento administrativo todo dia. Estou com inquérito policial e a sindicância para fechar, fazer relatório. Tem que usar o estatuto, código de ética e diversas situações, beleza? Então, legitimidade do profissional é importante demais. E é o que vocês têm com todos os professores. Vocês buscam aqui, tem vários delegados, tem pessoas que foram aprovadas no concurso de juiz. Gustavo Americano é juiz na Bahia agora, meu irmão. Bom demais. Olha a legitimidade que tem. Então, todo mundo aqui sofreu o que você sofreu e buscou a vitória. Então nós podemos te mostrar o caminho das pedras, porque nós passamos por tudo que vocês passaram. Só que aqui nós vamos facilitar. Por enquanto, vocês estão no caminho difícil, caminho das pedras. É complicado. Depois que vocês pegarem um caminho tranquilo, vai ficar muito mais fácil. Mas nós temos legitimidade para falar, faça isso que eu fiz isso, deu certo, ou não faça isso, porque não vai dar certo, ok? Então a legitimidade é importante. Um policial militar que esteja atuando sobre isso é muito importante, ok? Então, lei seca, aulas, doutrina sobre isso. Senhores, infelizmente nós temos pouquíssimos livros, quiçá um livro, que é do Coronel Josan, ele é um doutor em Direito pela PUC aqui e foi coronel da polícia.
Ele lá, tem lá um livro dele, Comentários ao Estatuto dos Militares da Polícia Militar de Minas Gerais. É um bom livro? Senhores, não é um excelente livro. Por quê? Basicamente ele faz pequenos comentários, mas ele faz um condensado de leis. Então, basicamente, o livro dele, ele pega decisões administrativas, normas internas e faz comentários em cima delas. Então, não é um comentário propriamente dito. Na verdade, são junção de normas para entendimento do nosso estatuto, ok? Ele não atualizou esse livro, ele colocou uma edição só, então acaba que não é um livro muito interessante. Eu tenho, leio, vejo e fundamento algumas decisões minhas nele, claro e evidente, né, porque é doutrina, mas não tem como. Jurisprudências e informativos. Infelizmente, informativos nós não teremos, porque isso não chega a níveis de tribunais superiores, mas decisões jurídicas temos. Por quê? Aqui no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, julgam-se atos disciplinares que podem envolver o nosso estatuto. Por exemplo, aqui o estatuto fala da deserção, prazo da deserção, como que computa, quando computa. Isso tem relação direta com o direito penal militar. Temos súmulas sobre isso, então pode existir, tá? Vai cair? Não necessariamente. Mas esse ano, por orientação e coordenação do nosso coordenador, João Paulo Ladeira, nós temos que falar para vocês texto de lei, doutrina ferrenha, doutrina mesmo efetivamente, de comentários específicos, informativos, jurisprudências, para depois falar de questões, resumos e tudo mais. Então, esse curso é novo, não tem esse migué aí de pegar curso anterior e só atualizar, não. Nós estamos atualizando ele recente, ano de 2021. Não tem essa firula aí de ficar gravando aulas picadas, aulas mescladas, não, esse mosaico de aulas não. É gravado por causa de atualização legislativa. E como mudou o perfil da banca no passado, já teve o briefing dos professores aqui, ó. Sentamos aqui, basicamente café com rosquinha. O professor Ladeira já, vamos melhorar aí, ó, nível de magistratura agora. Vamos lá, nível de MP. Vocês têm que ensinar o pessoal com esse nível, porque no passado o nível aumentou. Então nós vamos preparar mais ainda. Então, decisões judiciais, nós vamos falar algumas aqui específicas. Na minha matéria não tem tantas, mas a gente comenta pela prática e operacional que nós temos no nosso dia a dia, perfeito? Questões, provas anteriores. Muita gente manda lá, nossa, tem poucas questões lá no site que é concursos sobre tais temas. Senhores, existem outros sites, eu não vou ficar falando, principalmente que são de empresas de cursos diferentes ali, e também vocês têm o próprio site do CRS, vai lá nas provas anteriores, estatuto tem tanto no concurso de soldado, quanto no concurso do CFS, EAP, CESP, CEGESP, CHO, tudo isso, vocês têm 7, 8 tipos de provas lá de cada ano para vocês olharem. Então não é desculpa, né? Então se me perguntar, vai no site do CRS, baixa as provas anteriores e peguem cada questões específicas ali. Claro que nós teremos um curso de exercício que eu vou fazer isso para vocês, quando vocês estiverem prontos para isso, claro, né? Mas se já quiserem adiantar, no estudo reverso, fazer as questões para depois ler o texto, que eu não aconselho muito, vocês já vão lá no site, ok? Essa é a lógica. Então, gasto aí alguns minutos para falar de como estudar o Estatuto dos Militares de Minas Gerais. Então, tenham eles em mãos. Na hora que começar a ver nossas aulas, começou o bloco, já tem o Estatuto em mãos. Vai marcando tudo. E eu vou deixar disponibilizado as aulas aqui para vocês também, ok? Então, começamos essa lógica aí. Vamos lá para o material propriamente dito. Antes de mais nada, nosso layout bacana demais aí que o pessoal da edição fez. Cada ano melhora. Fica bem interessante para a gente aí, isso já anima a gente começar a estudar, ok? Deixo aí minhas redes sociais, professor _Ronald Henriques, podem tirar as dúvidas lá, pode mandar questão, dúvida pessoal, pode fazer tudo. Então, primeira situação, como eu falei, ela é uma lei estadual, Lei 5.301, desde 1969. Claro que tem coisas que são inaplicáveis na prática, hoje tem, por isso que eu estou falando. É bom ter um professor militar, professor da Polícia Militar de Minas Gerais, que eu vou falar com você, gente. Isso aqui foi criado em 1969, era uma outra cultura, uma outra situação, era ditadura militar, era diversas situações. Mas isso não funciona na prática hoje não, tá? Por exemplo, a praça tinha que pedir autorização para casar. O oficial teria que comunicar o casamento. Quem que faz isso hoje? Claro que não, né, gente? Isso aí é liberdade de matrimônio. Ok? Então a polícia não pode intervir na sua vida privada, não. Vocês vão ver que tem essa previsão legal lá, mas não é aplicável. Tem outras lá, várias vantagens ocasionais lá que existiam à época lá de remuneração de gabinete. Não existe hoje mais, não.
Hoje o soldo e algumas vantagens só que existem. Eu vou falar dessas vantagens para vocês. Então é importante vocês saberem. Por exemplo, na hora que vocês pegarem o estatuto de vocês, vão falar falando de férias-prêmio. Quanto que é o conto de férias-prêmio? Ela está desatualizada, porque eu tenho que olhar a Constituição Estadual. Então a importância de fazer um estudo sistemático, um estudo sistêmico. Não é só pegar o estatuto e ler e pronto, acabou, não. Senão qualquer papagaio fazia isso, né? Então vamos lá, continuando aí. Então é o nosso estatuto do Estado de Minas Gerais. Tranquilo? Então, primeira situação, o artigo 1º de toda legislação, qualquer que seja no mundo, seja uma legislação penal ou não penal, ela vai falar sobre o que é a lei. Então, basicamente, ela se apresentando. A gente não chega nas pessoas e, oi, prazer, sou o Tenente Ronald, ou sou o Ronald. Aqui é a lei também. Oi, prazer, tudo bem? Eu sirvo para o quê? Eu sirvo para regulamentar os direitos, prerrogativas e deveres dos militares do Estado de Minas Gerais. Quando eu falo isso de forma resumida, eu já tenho várias situações. Primeiro, eu não tenho só direitos não, tá, senhores? Eu tenho deveres. Então, conheçam seus deveres também como militares. Seja escravo do regulamento para não ser escravo do homem, ok? Conheça os seus deveres para depois você exigir os seus direitos. Segundo momento, os militares do Estado de Minas Gerais. O que são militares? Se a gente for olhar a acepção da palavra, existem militares das Forças Armadas, militares federais, e os militares estaduais. Quais sejam? Polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares. Então vocês estão estudando para o CFO-PM, mas o CFO-PM também estuda a mesma legislação. Corpo de Bombeiros Militares, mesmo sendo uma instituição hoje separada aqui em Minas Gerais, depois de 97 nós separamos, CNPJs diferentes, mas as legislações elas acabam coexistindo. O Estatuto, Regulamento de Promoção de Oficiais e outros, Código de Ética Civis Militares, vários deles se aplicam a ambas as instituições, mesmo elas separadas. Interessante, né? Então, o que são militares estaduais? São os militares das polícias militares estaduais e Corpo de Bombeiros Militares. E de qual estado? De Minas Gerais. Então, na Polícia do São Paulo, eu estou fazendo CFO São Paulo, CFO Rio, que o Portal Carreira Militar vai lançar cursos preparatórios específicos para esses cursos. Eu posso usar o Código de Ética de militares do Estado de Minas Gerais? Claro que não, né, meu irmão? Não pode. Ah, mas o Código de Ética é mó legal aqui, é mais democrático. Eu sei, mas lá tem RDPM, é diferente, ok? Então, a importância de conhecer as legislações de cada estado especificamente. Então, direitos, deveres e prerrogativas dos estados, dos militares estaduais, do estado de Minas Gerais. É isso que nós precisamos de ter em mente inicialmente aí. Então, direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades do Estado Militar de Minas Gerais regem-se pelo artigo 39 da Constituição, que lá vai falar que é o Corpo de Bombeiros e Polícias Militares, ok? Quem que são os militares do Estado? Os militares do Estado são Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Então, ambas as instituições aí. Cuidado ao falar que é só a Polícia Militar. A gente fica estudando só para PM, mas complicado, ok? E como que funciona a questão do militar, que é importante demais. Então, a gente falou que existe aí direitos, direitos dos militares, deveres, militares dos estados. Quem são os militares dos estados? Mas, tá, eu sou da Polícia Militar. O estatuto serve para qualquer situação? Não. A gente vai falar que os militares, existem algumas etapas. Os militares, eles estão alguns status. Hoje, basicamente, nós temos duas divisões, né, de militares dentro do estado de Minas Gerais. O militar da ativa e o militar inativo. Poxa, mas e o militar excluído? E o militar exonerado? Senhores, parte da doutrina entende que os militares exonerados, excluídos da polícia militar, estão dentro dos inativos, que eles estão dentro da reserva não remunerada. Outros entendem que seria uma terceira categoria de excluídos e de exonerados. Então, depende. Aí eu vou falar, quando eu falar dos militares da reserva não remunerada, essa diferenciação para vocês. Na prática, muito pouco utilizado, mas para fins de concurso, pode ser que caia. Basicamente, militares ativos. O que é o militar ativo? Muito cuidado, tanto para mim, quanto para a matéria do professor Ladeiro. Militar da ativa não é militar que está em serviço, ok? Lógico que o militar que está de serviço, necessariamente ele é da ativa, mas o inverso não é. Então, se eu sou militar da ativa, é aquele que ingressa na instituição a partir do primeiro dia que ele é designado policial militar. Ele faz isso do seu dia a dia como profissional até que ele seja levado à reserva, reforma, e vocês vão ver no estatuto de vocês aí, excluído. Por isso mesmo que parte da doutrina fala que o excluído seria uma terceira condição fora do ativo e inativo. Seria o excluído exonerado. Por isso, ok?
Mas na prática, o excluído exonerado pode estar na reserva não remunerado. Vou explicar para vocês isso aí, ok? Então, primeira situação para a gente aí. Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial, faz dela sua profissão até ser transferido para reserva, reforma ou excluído. Vejam. Então, o excluído é uma terceira situação ou está dentro do militar da reserva não remunerado? Aí depende, ok? Vou explicar lá. Agora, o que é o militar da reserva? Quando a gente fala do inciso 2, do parágrafo 2º e parágrafo 3º, nós estamos falando do militar inativo. Então, o militar inativo, ele se subdivide em duas situações. O militar da reserva e o militar reformado. Aí eu vou dividir isso aí. Já o militar da reserva, ele se divide em mais duas situações, que é o militar da reserva remunerada e o militar da reserva não remunerada, que eu também vou falar com vocês aqui. Senhores, não adianta vocês estudarem, principalmente quem não é militar, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar e o Código de Ética e Disciplinas Militares sem que vocês tenham na cabeça decorado, entendido o que são militares da ativa, da reserva remunerada, da reserva não remunerada, da reforma e excluídos. Vocês têm que ter isso em mente. Por que eu estou fazendo isso básico desde o começo? Às vezes eu já sou militar, poxa, eu sou sargento, eu sou cabo, eu sou soldado, eu sei disso. Só que é um concurso público. Boa parte do nosso público é o público interno que está ingressando na polícia, formou na faculdade, nunca viu nada sobre direito militar. Então, a gente tem que partir por baixo aí. Mas nós vamos partir por baixo para que você que é militar tenha um conhecimento que vocês não tiveram na academia, não tiveram no dia a dia de vocês vão ter comigo aqui, passando a experiência minha prática, tanto quanto o civil que nunca viu militarismo, vai começar do zero e vai chegar no 100. Aí o carro dele vai ter que ser uma Ferrari. Ligou o carro de 0 a 100 rapidão. Vocês não, vocês já estão 50 km por hora. Eu vou só aumentar a velocidade de vocês, beleza? Então, essa é a lógica. Então, o que é o militar da reserva? Pouco importante se remunerado ou não. Vou falar da reserva remunerada ou não. Militar da reserva, vejamos. É o que, tendo passado pelo serviço da ativa, passa a situação de inatividade. Tranquilo. É o militar que está inativo. O que é o reformado? É aquele que dá desobrigado definitivamente do serviço ativo. Então, qual é a diferença básica entre o militar da reforma e da reserva? O militar da reforma, ele está desobrigado totalmente com as atividades militares. Totalmente. O que significa isso? Ele não pode ser reconvocado, não pode ser chamado para o serviço ativo de novo. Já o militar da reserva, claro que remunerada, vou falar quando for não remunerada, mas remunerada, neste ele está temporariamente desobrigado às suas funções militares. Por que temporariamente? Porque ele pode ser reconvocado, chamado para o serviço ativo de novo. Claro que tem um contrato, tem que ter a vontade do militar, tem que atender aos requisitos legais, mas ele pode ser. Então, primeira delas, militar reformado não pode ser reconvocado. Militar da reserva pode ser reconvocado e chamado para o serviço ativo, desde que atendidas as exigências legais. Eu vou falar no estatuto quais ação aí, e tem legislações internas nossas também falando sobre isso, ok? Aí nós vamos começar a falar de regras de ingresso, regras aí para sermos policiais militares. Qualquer um pode ser militar no Brasil? Não. Qual que é a primeira regra que nós temos? A questão da regra de ingresso de nacionalidade. Vejamos. A carreira da polícia militar, tá? E do bombeiro militar? Segue a mesma regra? Segue. Eles esqueceram de colocar aqui. Devia ter colocado a carreira da polícia militar e dos bombeiros militares serão tal. Por que eles esqueceram? Porque essa lei ela é de 69. Em 69, a polícia militar era junto do bombeiro militar. Era a mesma carreira. Só que, em 97, quando mudou, as carreiras foram separadas, eles esqueceram de trocar isso aqui. Tem que ter na velocidade legislativa. É normal. Então, o oficial do bombeiro tem que ser brasileiro? Tem. O oficial da PM tem que ser brasileiro? Tem. Então, faltou isso aqui. Eles deveriam ter colocado a carreira militar, deverá ser. Então, tanto para a polícia quanto para o bombeiro. Ok? Tenham isso em mente aí. Isso é importante. Então, a carreira da polícia militar, leia-se também do corpo de bombeiro militar, é privativa de brasileiros natos para os oficiais ou natos ou naturalizados para praças, observando as condições de cidadania, idade, capacidade física, mental e moral, intelectual, previsto em regulamento. E é o que eu vou falar com vocês a partir do artigo 5º. Então, primeira situação importante. Eu quero ser policial militar. Eu posso ser estrangeiro? Não.
Eu posso ser brasileiro naturalizado? Posso, desde que eu queira ser praça. Agora eu quero ser oficial. Eu tenho que ser necessariamente brasileiro nato. Então, um exemplo que nós temos prático aí. Eu sou sargento da Polícia Militar, com 16 anos de serviço, prestei o concurso para o curso de habilitação de oficiais. Fui aprovado. Sou aluno da Polícia Militar. Posso ser aluno da Polícia Militar? Posso, porque aluno da Polícia Militar é praça especial. Ok, então posso ser praça. Terminei o curso de habilitação de oficiais em primeiro lugar, ganhei medalha mérito intelectual Guimarães Rosa. Agora, a partir de amanhã, eu serei tenente da Polícia Militar, segundo tenente, o primeiro posto ao oficialato da Polícia Militar. Posso? Não. Oh, mas espera aí, eu fiz o curso. Você é brasileiro nato? Não, sou brasileiro naturalizado. Opa! Então você é português, naturalizou brasileiro, poderia ser praça da Polícia Militar até o posto de subtenente, aluno, cadete, aspirante, mas eu não posso ser tenente? Não pode. Já aconteceu um caso. Esse militar nem chegou a fazer prova, tá? Era um sargento, naturalizado, tentou fazer o CHO, foi indeferido ele fazer essa prova, porque ele não poderia ser oficial, não tem jeito. Que coisa, não? Mas por que essa regra de ser nato oficial e a praça nato naturalizado? Senhores, isso tem uma explicação um pouco esdrúxula no dia a dia, mas é pela sucessão presidencial. Então, morreu o presidente, morreu o vice-presidente, presidente da Câmara Municipal, do Congresso Nacional, presidente do Senado, Câmara, STF, generais das Forças Armadas, e chegou no comandante-geral da Polícia Militar, ele vai ser a sucessão presidencial, tipo assim, depois de milhões de pessoas mortas, né? O presidente da República, ele pode ser brasileiro naturalizado? Não. Então, o coronel, comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, pode ser naturalizado? Não, porque ele pode assumir a presidência. Eu sei, é esdrúxulo, mas isso aí ajuda a gente a lembrar demais. Okay? Seria a regra da sucessão presidencial. Que eu não concordo muito, mas, que não é prático, claro, mas, juridicamente falando, tem como acontecer, né? Então não tem jeito. Perfeito, senhoras e senhores? Então lembre-se sempre que oficiais natos, praças natos ou naturalizados. Estrangeiro, de forma alguma. Estrangeiro não pode ingressar na polícia. Ah, mas eu sou um japonês inteligentão, eu tiro 40 em todo o CFO que eu passo. Parabéns, você vai ser qualquer outra coisa, menos policial militar. Tranquilo? Continuando. Aí eu fiz aí, só para vocês terem no material de vocês, que eu vou disponibilizar na área do aluno, a diferença entre militares estaduais e militares federais. Então, na Constituição Federal fala para a gente quem são os militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica, não se aplica o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais a eles, tá? Daquilo. Não se aplicam os policiais civis, claro e evidente, né, que não são militares. E os militares estaduais. Lá no artigo 42 da Constituição vai falar que são as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares. E na Constituição estadual vão falar que são a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Perfeito? A diferenciação de militar da ativa, reserva e reformado. Da ativa, aquele que faz a sua profissão do dia a dia. Lembre-se que eu falei da reserva remunerada. É aquele que, tendo prestado serviço na ativa, ele recebe pela fazenda pública. Por exemplo, meu pai. Serviu 30 anos na instituição, saiu com 29 anos de polícia, major da reserva da Polícia Militar. Reserva remunerada. Já tem 9 anos que ele está recebendo o salário da polícia como inativo. Agora ele foi para a reforma, claro, né? Que já passou um tempo aí. Pela idade e pelo tempo que ele foi na atividade. Mas ele estava na reserva remunerada, porque ele cumpriu a sua missão institucional. E outra situação, agora reserva não remunerada. Quais casos que podem acontecer? Primeiro deles, eu, tenente da Polícia Militar, passei num concurso para promotor de justiça do Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir baixa do serviço ativo. Eu vou ser militar da reserva? Vou. Eu vou ser militar da reserva não remunerada? Vou. Por quê? Porque eu não vou receber dos cofres públicos, eu vou receber dos cofres públicos estaduais da Polícia Militar. Eu não estou na folha de pagamento da Polícia Militar, eu estou na folha de pagamento do Ministério Público Militar. Então temos exemplo hoje prático do nosso Dr. Rodrigo Furró. Ele era tenente aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, turma de 2007, aspirante de 2007, turma dele é capitão toda hoje, e ele é juiz em Goiás. Ele é militar da reserva remunerada? Não. Da reserva não remunerada? Sim. O que muda isso? Continência, sim senhor, não senhor, e ele casou fardado. O Instagram dele lá, ele casado, fardado, tenente, como juiz militar, ó, juiz comum. Interessante demais, né? É o direito dele. Ele tem as prerrogativas militares ainda. Perfeito? Essa é a lógica. E o militar da reforma é aquele militar que tenha desobrigado definitivamente para o serviço ativo. Falei com vocês que pode ter uma terceira situação aqui do militar excluído. Que ele não está nem no serviço ativo, nem no serviço inativo, nem reformado. Senhores, por exemplo, eu fui excluído aí por eu estar envolvido com explosão de caixa eletrônica.
Eu sou militar da ativa? Não. Eu sou militar da reserva remunerada? Não. Da reserva não remunerada? Senhores, eu acredito que não. Ele vai ser uma situação de excluído mesmo. Tanto que ele nem será responsabilizado pelo Código Penal Militar, em situações lá que a gente fala da reserva remunerada, nem nada. É excluído mesmo, tá? Então seria uma terceira situação. Excluído é aquele que foi exonerado por prática de crime ou transgressão disciplinar de natureza grave, que envolva ali um PAD, e ele foi para a reserva. Ó, ele foi para o quadro excluído, ok? Então, tanto que lá no artigo 3º, não vai falar da ativa que eu vou para reserva, reforma ou excluído. Então, eu coaduno com essa ideia de excluído, seria uma terceira situação, uma situação diferente da reserva ou da reforma. Mas boa parte entende que se o militar foi excluído, ele é da reserva não remunerada. Não, eu entendo que não. Né? Seria essa lógica aí. O cara ingressa militar, ele só vai deixar de ser militar se ele for excluído. É igual casamento. Eu me casei. Se eu me separei, eu vou ser separado, judicialmente divorciado. Salvo se aquele casamento for nulo, eu volto a ser solteiro. É a mesma coisa da polícia militar. Eu entrei na polícia militar, eu vou sair para reserva ou para reforma. Salvo se eu for excluído, que aí eu volto à minha situação de civil. Eu não respondo, eu não sou militar da reserva remunerada, ok? Tem discussões disso aí. A prova de vocês, acredito que não era cair. Se caiu na prova oral, expliquem essa diferenciação aí, que é importante. O livro do professor Coimbra Neves fala essa diferença de reserva militar, não remunerada, excluído e por aí vai, ok? Essa é a nossa lógica. Então, começando aí a falar das regras de ingresso da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu coloquei o artigo 5º, cópia literal do artigo 5º aqui marcando que é importante para vocês, mas eu não vou ficar lendo esse artigo 5º. É só para vocês terem na tela, vou deixar até um tempinho para que vocês tenham ele na tela. Marque o que é importante que eu estou marcando aqui em vermelho, em amarelo, em negrito, em sublinhado, que isso pode cair. Por que eu não vou falar disso para vocês neste momento? Porque eu fiz um quadro. O quadro é muito melhor. No quadro, eu coloco tudo isso que está no artigo 5º, no caput, nos seus incisos, e os seus parágrafos, que é mais importante, porque é meio antididático o que o Estatuto faz com a gente. Ele fala quais são os requisitos, depois ele vai soltando os parágrafos ali dos requisitos lá em cima, fazendo referência, aquela loucura toda. Eu facilitei para vocês. Eu peguei o que está referenciado nos parágrafos, coloquei em frente o que está nos incisos na tabela, e vocês vão ter a facilidade muito maior. E esse material está disponibilizado? Lógico, isso é de vocês, compartilhamento de informações. Quem guarda informação é bobo, beleza? Vamos lá. Então, né, isso aí também, então, vocês vejam quais são os parágrafos. Ó, o artigo 5º, os 10 incisos, todos os parágrafos que são analisados. Ah, passei direto? Não, pode ficar tranquilo. O artigo 6º também vai falar dessas situações. Pode ficar tranquilo. Agora que nós vamos começar a falar. Então vejam, esse quadro que eu vou colocar aqui agora para vocês é o resumo bisurado do artigo 5º e artigo 6º e artigo 7º da nossa legislação. A diferença de um professor que tenha cautela e didática no ensino é essa daí. Perdi foi horas e horas fazendo esse primeiro quadro aqui, depois eu só vou atualizando. Então, vejam o carinho que a gente dedica o tempo nosso, a nossa madrugada, fazendo para vocês um quadrinho que vai facilitar muito. Na hora que você pega o artigo 5º, 6º e 7º, a gente fica doido, lê um monte de trem, não entende, vai ali, volta aqui. Para que isso? Para que dificultar a leitura? Vamos facilitar a leitura, ok? Então vamos lá. Primeira situação que eu falei com vocês. No próprio artigo 4º, vejam, eu tenho que ser brasileiro, somente pode ser brasileiro nato se for oficial, a praça nato ou naturalizado. Nunca o estrangeiro pode ser militar. Se cair para vocês, estrangeiro não pode ser militar. Segunda, possuir idoneidade moral. Muito importante, isso aqui cai. Geralmente eu coloco aqui, ó, bizu, alferes, tiradentes. Quando eu colocar na legislação para vocês aí, ó, AT é bizu, alferes, tiradentes. O que é isso? É um bizu muito importante. É aquele que vai cair para vocês, eu tenho certeza. Quando eu falar que é bizu, alferes, que é um bizu que cai, mas nem tanto. É aquele lero-lero. Por que alferes, tiradentes? Vocês já irem conhecendo. O nosso patrono da Polícia Militar de Minas Gerais é alferes Tiradentes, né? João Joaquim Xavier. Vocês vão ouvir falar isso na academia demais. Tanto que vocês vão levar contigo o espadim Tiradentes, né? Que foi feito, idealizado por um czar César lá da Rússia, né? Que a gente faz. A arma do aspirante, do cadete, é o espadim, ok? Espadim Tiradentes. Então, bizu, alferes, Tiradentes, muito, muito, muito importante. Bizu, alferes, importante que pode cair. O restante pode cair, mas eu não acredito que irá cair, perfeito?
Então vamos lá. Como que eu comprovo idoneidade moral, senhoras e senhores? Muito importante. A idoneidade moral será quando o candidato apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça Militar. Para as meninas também? Sim, às vezes elas serviram em outras forças, Justiça Militar também, ok? Então, primeira situação, antecedentes criminais. Professor, sempre tem essa pergunta, tá? Professor, eu já fui preso, eu posso entrar na polícia? Depende do tipo de prisão, você já cumpriu? Já teve a situação? Ah, mas eu fui preso por tráfico de droga. Irmão, vai na fé aí, brother, porque você não vai passar não. Ah, não, mas eu já fui preso por dirigir embriagado. Aceitável, tem militares da minha turma que estavam cumprindo, né, assinando lá sobre dirigir embriagado. É uma coisa séria? É, mas impede você entrar na polícia? Não. Ok? Então depende do tipo de situação que você se envolveu. Certo é que, quando você for assinar a sua FIC, que é a ficha de ingresso ali do candidato, você fala a verdade. Ah, eu já tive uma passagem pela polícia de briga, de lesão corporal. Coloca lá que você teve um RED. Se você tiver até o número do RED, melhor ainda. Registro de Devendo de Defesa Social. Eu tive isso. Eu, com 17 anos, entrando na polícia, de 17 para 18 anos, eu envolvi numa briga. Eu participei do registro da ocorrência lá. Eles fizeram REDS. Na hora que eu cheguei na minha FIC, eu falei assim, ó, eu envolvi numa briga no Colégio Tiradentes, assim, assim, assado. Sou policial militar hoje? Sou, normal. Se eu for passar em outro concurso hoje, posso? Talvez. Estou cheio de PM, brincando. Claro que não. Posso, tranquilamente. Respondo em inquérito policial militar, lógico, eu estou na rua. Quem trabalha, né, tá suscetível a isso aí mesmo. Então, necessariamente, ter passagem pela polícia, estar envolvido em boletim de ocorrência de briga de vizinho, lesão corporal, dirigir embriagado, vai te impedir de entrar na polícia? Não. Nós temos uma militar que entrou esse ano aí, que ela foi presa por furto, mas não foi inocentada e ela está na instituição. Ela não mentiu, entrou na FIC, ok? Já tivemos aí militares que disseram que foram garotas de programa de entrar na polícia. Pode? Pode. Ah, imoral. Não vejo uma imoralidade para proibição no ingresso, ok? Ah, eu sou candidato homoafetivo. Qual que é o problema? É o seu direito de entrar, meu amigo. Tudo isso aí. Claro que eles não vão perguntar essa questão de homoafetividade, né? Mas eu estou falando de vida pregressa, ok? Então eu posso ter algum tipo de, entre aspas, passagem pela polícia, ter um registro de ocorrência no meu nome? Posso, depende do tipo de registro, vai ser feita investigação social. O que você não pode é mentir na sua FIC. Se você mentir, PAE, você é excluído do curso, excluído da polícia militar, além de responder por crime, ok? Falsidade ideológica, né? No mínimo. Então, certidões negativas. Claro que eu não posso ter sido condenado, né, não ter reabilitação penal nem nada por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, mas tá louco, aí não vai ser policial não, né? Você não tem nem perfil para isso, ok? Segunda situação de demonstrar também a minha idoneidade moral. É a segunda parte, a parte infine aqui do nosso material. Não estar indiciado em inquérito comum ou militar, qualquer que seja o tipo do crime, ou processado criminalmente por crime doloso. Senhores, isso aqui é muito importante. O que é estar indiciado? Ah, eu tenho um inquérito contra mim, eu estou indiciado? Não. Se está na fase de apuração do inquérito, você não chegou ao final, não tem um relatório te indiciando, termo de indiciamento, você pode ingressar na polícia. Agora, se você terminou o inquérito, você foi indiciado ao final do inquérito, ato da autoridade competente, aí, teoricamente, tem uma proibição. Claro que depende de caso prático, né? Mas tem uma proibição. Agora o segundo, não estar sendo processado por crime doloso. Contra a vida? Contra o patrimônio? Pouco importa. Crime doloso, tá? E o que é estar sendo processado? Ah, eu sei que o Ministério Público está com o meu processo em mãos. Eu tô processado? Não. O que é? Lá no Código de Processo Penal vocês vão aprender com a professora Fernanda Ribeiro e também com o professor Ladeira. Quando que se inicia o processo? O processo se inicia com o recebimento da denúncia pela autoridade judiciária competente. Ele se efetiva com a citação do acusado e extingue-se com a sentença terminatória, seja de mérito ou não, ou a sentença que seja recorrível. Então, a partir do momento, qual o momento que eu estou processado criminalmente aqui na Justiça Militar ou para fins de idoneidade moral? Quando o recebimento da denúncia pelo juiz. Então, cuidado ao falar quando do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Não, você não está denunciado. A denúncia tem que ser recebida para você ser processado. O processo inicia com o recebimento
da denúncia, ok? Estou lá, por exemplo, na minha situação e aceitei uma transação penal, uma suspensão condicional do processo. Eu, neste caso, estou processado? Não. Porque se eu tenho transação penal, suspensão condicional do processo, não tem denúncia. Se eu não tenho denúncia, eu atendo o requisito de idoneidade moral? Atendo, normal. Agora, eu estou na suspensão condicional da pena. Teve todo um processo, chegou no final e eu tive um boi de livramento condicional ou suspensão condicional da pena para suspender a minha pena. Neste caso, eu estou processado? Tá, meu amigo, você está processado e condenado ainda, né? Aí você não vai atender. Então, transação penal, suspensão condicional do processo, medidas alternativas à prisão ali, que não houve denúncia, o processo está suspenso ainda, vocês atendem este requisito, ok? Então lembre-se sempre, certidões negativas, justiça eleitoral, militar e comum, não estar indiciado, não é estar submetido a inquérito, não estar indiciado a inquérito comum ou militar, e não estar processado, ou seja, recebimento da denúncia, por crime doloso, ok? Essa é importante demais. Sempre cai isso, até para a prova de CESP e CEGESP, tem que ficar explicando isso, até para majores e tenentes-coronéis que estão fazendo prova para o CEGESP. Então, por isso que eu paro aqui e explico tudo para vocês. Isso não mudou no Estatuto. Tranquilo, senhoras e senhores? Então, esse primeiro bloco aí foi falar dessa parte introdutória, como estudar o Estatuto, o que estudar, como que é essa prática dia a dia e falar dos nossos 5 primeiros artigos. Comecei a falar aí, já falei dos 4, né? E do 5º a gente começou a falar direitinho. Aí nós vamos falar no próximo bloco sobre regras de idade, regras de tatuagem e outras diversas aí que sempre causam dúvida aos candidatos e sempre cai. Infelizmente sempre cai isso aí. Então, essa parte aqui é tão boa para o estudo, para vocês acertarem a questão na prova, tanto quanto para vocês ingressarem na Polícia Militar, o BIZU. Eu vou passar para vocês aqui exames médicos, como é que funciona, exames psicológicos e dentre outros. Então, vida militar é vida teórica e vida prática. E isso que eu tenho que trazer para vocês é a prática da Polícia Militar, para que vocês não fiquem decorando 250 artigos do Estatuto, mais 99 artigos do Código de Ética. Não, meu amigo, vocês têm que viver militarismo. Isso tem que estar dentro de vocês, tem que estar no sangue. Vocês falarem alguma coisa sobre militar e já vem na mente, opa, é isso que é militar? Não, é assim, a regra é assim, meu direito é assado, isso, aquilo, meu dever é tal. É importante. E vocês serão oficiais. Para vocês cobrarem, vocês têm que saber ter legitimidade de cobrar. Eu não posso chegar na tropa e falar assim, senhores, tem que fazer tal coisa. Aí o soldado ali vai chamar, mas não está previsto na lei. Ah, dá um jeitinho aí e faz. Dá um jeitinho e faz, vai tomar bomba, ok? Hoje em dia, os militares são muito estudados, principalmente a tropa. Eu tenho no meu batalhão um soldado doutor em direito. O cara sabe muito. E questiona. É lógico, é o direito dele questionar. Ué. Então, se for dar uma ordem, senhores, tem que fazer isso e aquilo. Por quê? Por causa disso, isso aqui está previsto legalmente assim, assim, assado. Beleza, senhores? Beleza, pronto. Vocês comandam pelo exemplo, arrastam pelo exemplo, e não pelo medo. Tranquilo? Então, fechamos esse primeiro bloco aqui. Vamos continuar os nossos estudos sobre nossos estatutos militares. E aquele fraterno abraço e até a próxima.